Ó, gente, oi, gente, desculpa, houve um problema técnico de internet, caiu, mas nós estamos começando de novo. Eu estava agradecendo, desejando Feliz Natal, Ano Novo, né? É uma forma que a gente tem de se expressar, mas a gente sabe que todos os dias da nossa vida estão debaixo do controle do Espírito Santo e, enfim, obrigado pelos e-mails, pelo Facebook, pelas pessoas que estão nos escrevendo, nos abençoando, pessoas do Brasil. Agora temos o Marco, que eu tive com ele também, e Deus tem tocado profundamente. Não dá tempo para a gente comentar todas as coisas que estão acontecendo, e vou deixar para uma oportunidade, ou quem sabe até no meio da palavra. Enfim, obrigado realmente. Hoje é aniversário do Bruno, né? Já vi vários no Facebook, várias pessoas confirmando meu genro. E, enfim, vamos aproveitar o nosso tempo. Eu sei que tem tantas coisas que a gente, como eu disse, podia falar, mas vamos pedir ao Senhor que a gente possa aproveitar o tempo hoje. Nós vamos ter depois um parabéns, alguma coisa. Então, você que está nos ouvindo, pastor Euler, falei com ele pelo telefone ontem e quase mais de uma hora e pouco. Ele tem falado com você, Ronaldo. Ele sempre comenta que você liga para ele, sei lá. E ele tem acompanhado até 1h30 da manhã. Ele está agora reunido e está com a família, estão nos assistindo, enfim. E também o pastor Eduardo, lá da Nova Zelândia, está feliz da vida porque a mãe dele está lá também, chegou com a filha dele, vai ficar 1 ano. Deus está fazendo coisas boas, mas como o pastor falou ontem, o fim de ano ainda não acabou e Deus ainda vai fazer coisas maravilhosas na nossa vida. É isso que nós esperamos. Então vamos orar. Vamos concentrar agora a nossa mente na aula, na parábola da vinha, enfim. Deus tem tantos mistérios, tantas coisas maravilhosas na palavra e a gente precisa de concentração, né? Pedir revelação, inspiração, é tanta coisa acontecendo. Se você ouvir algum barulho aí, é porque nós temos umas 8 crianças lá em cima, né? Eu não vou nem dizer 8h30, porque os menorzinhos valem até por 2. Mas, enfim, então, os de 2 anos são mais barulhentos. Graças a Deus que meu outro neto está dormindo aqui. Mas vamos orar, vamos pedir ao Senhor que a gente aproveite bastante cada pessoa. Quero dizer às pessoas que estão ouvindo, se quiserem participar também, é só fazer o registro, não é isso, Bruno? Faz o registro, não cobra nada. Você pode teclar, pode mandar mensagem. Faz o registro no site que você ligou, ustream.tv. Porque tem gente que vê pelo Facebook. Tem gente que vê pelo Facebook. Mas se quiser ver ao vivo, é ustream.tv/aula Pastor Júlio. Só isso, já entra direto. Aí você faz o registro e você pode participar também. Então vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos por tudo que está acontecendo neste fim de ano, na vida de tantas pessoas que estão realmente, ó Deus, buscando cada vez mais a tua palavra, a direção do teu Espírito Santo na vida, na família de cada um deles. Obrigado, ó Deus, pelas coisas que aconteceram, mas principalmente pelo que vai acontecer ainda. Nós invocamos o teu Espírito aqui neste lugar, lá na casa de cada pessoa que está, seja no Brasil, seja em outros países, enfim, aonde as pessoas estão nos ouvindo agora pela internet. Abençoa com a tua presença, com a tua inspiração, mas principalmente com uma iluminação do teu Espírito para o coração, para a mente, para o espírito de cada pessoa que está nos ouvindo. É no nome de Jesus que nós te louvamos e te agradecemos já pelos resultados. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Uma pessoa que praticamente eu nem conheço a pessoa, ela recentemente comentou comigo, aliás, foi a esposa de uma pessoa que é cristã. Ela disse: olha, pastor, eu ouvi saber da aula, não sei o quê, e eu entrei no site, na Ustream, e ela tinha ouvido a penúltima aula. E ela disse: eu vou ver desde o início. Então ela foi lá no final,
no Natal do ano passado, foi a primeira aula que a gente registrou em outubro, dezembro de 2010. E a pessoa estava me dizendo que quando ela ouviu, disse que alguma coisa de Deus entrou na casa dela e ela ouviu a mensagem inteira. Eu não sei nem que mensagem foi. Foi dentro da sequência. E ela disse assim, olha, mas eu chorava ouvindo a mensagem o tempo inteiro. Só pode ser Deus mesmo, porque eu disse, olha, você desculpa que às vezes a nossa aula é uma zorra total. Né? Mas Deus fala. A gente nunca tem a ideia de como a palavra de Deus alcança pessoas que a gente nem imagina. Enfim, então eu sei que alguma coisa vai acontecer também nessa noite na vida de cada um. Louvado seja Deus por isso. Nós estamos estudando. Você vai dizer assim, puxa vida, mas não vai continuar sobre a contagem, como Deus conta o tempo? Na verdade, veja só, eu não sei se você já percebeu. Às vezes eu uso um texto e explorar só o texto, por si só, não dá para você entender. Essa é a razão, porque às vezes a gente lê um texto e não sei o que quer dizer isso. Então você tem que usar outros textos para interpretar aquele texto. E às vezes você tem que usar outra parábola. E eu terminei na aula passada. Essa é a razão de você entender exatamente o que Jesus queria dizer com a parábola da vinha. Vamos fazer um resumo rápido. O que era a parábola da vinha? Jesus contou, chamou trabalhadores que estavam o quê? Desocupados ou ociosos, e disse, vem trabalhar na minha vinha. Aí ele disse, por que vocês estão desocupados? Aí eles disseram o quê? Porque nunca ninguém tinha chamado a gente. Então vão. Ele chamou um pela madrugada, às 6 horas da manhã, depois às 9, às 3, ou seja, em várias partes do dia. E as pessoas foram, e segundo essa parábola, ele combinou com cada um um preço, um denário, que era uma moeda de prata romana que valia, era um dinheiro muito bom para um dia de trabalho naquela época. Aí no final, não é isso? Eu quero já ler na parte final da parábola. Nós já fizemos comentários. Se você está pegando pela primeira vez, ouve pelo menos as 3 últimas segundas-feiras. Aí no final, depois dele explicar essas coisas todas, Jesus fala assim, eu vou ler o último versículo, tá? O texto é de Mateus, capítulo 20. Eu vou ler o último versículo, porque ele conta a parábola e, de repente, ele fala assim, né? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu terminei a aula passada. Se você pegar esse texto assim, mesmo dentro da parábola, você não vai entender exatamente o que Jesus queria falar, porque essa frase aqui, cada um pensa que é uma coisa, cada um diz uma coisa, né? Mas o que Jesus estava dizendo? E eu terminei dizendo que, segundo a parábola, uma coisa óbvia, os últimos são os trabalhadores que vieram o quê? Por último. Ele não chamou um às 6 da manhã e chama outro às 5 da tarde. E o final, o horário de trabalho acabava às 6 horas. Aí, aliás, eu não comentei uma coisa. Antes, quando encerrou o expediente, o dono da casa, ou seja, Jesus, chamou os trabalhadores, que são os discípulos, e disse, vem agora, porque eu vou o quê? Pagar cada um. Quem chegou primeiro ganhou um denário, trabalhou 12 horas. Quem chegou por último recebeu a mesma coisa, e isso é uma pergunta boa. E ele trabalhou 1 hora e os primeiros foram reclamar. Se eu passei o dia inteiro aqui trabalhando, ganhei um, não está certo. Né? E Jesus disse, eu posso fazer o que eu quero, não foi isso que eu combinei com você? Então nós já fizemos aplicação sobre isso. Então, aí no final ele diz assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos.
Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, veja só. Os primeiros trabalhadores foram os primeiros a serem chamados para fazer o quê? Para trabalhar. Certo? Mas para receber a recompensa, quem recebeu a recompensa primeiro? Os últimos. Na hora, o certo seria, quem chegou primeiro? Ah, trabalhou tanto. Não, Jesus disse, quem chegou por último? E esses últimos começaram a receber o seu galardão, né, o seu salário daquele dia. E, enfim, na verdade, veja só, talvez, eu já tenha comentado com alguns de vocês, quem são esses primeiros e quem são esses últimos? Mesmo que você diga, quem são os primeiros, quem são os últimos? Aplicando já, espiritualmente. Lógico, os últimos trabalhadores chamados foram quem? E quem foram os primeiros trabalhadores? Judeus e gentios. São judeus e gentios. Jesus está falando sobre dois grupos de pessoas. Mas por que você diz isso? Uma outra pessoa pode dizer que é outra coisa. Então, nós temos que pegar outro texto. Eu poderia pegar até no Velho Testamento. Eu vou te dar um princípio para você interpretar a Bíblia. Eu sempre falo isso há anos. Existem pelo menos dois princípios. Se você quiser saber sobre qualquer assunto na Bíblia, você tem que ir aonde? Onde foi primeiro falado. Exatamente. Aonde aconteceu aquele assunto pela primeira vez na Bíblia. Porque a partir de lá, você vai entender. Não tenta... Não. Certo? Isso é fundamental. Se você quiser saber sobre consagração, por exemplo, não adianta você... Bom, consagração é isso. A gente inventa coisas. Mas, se você quer saber sobre consagração, vá lá no livro do Velho Testamento e a primeira vez que aconteceu isso era um ritual. Então você tem que ir lá e pegar e interpretar. Na Bíblia, a segunda coisa que você tem que entender é que tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, se você tiver em mente e não souber o que o texto está falando, vou te dar uma dica, hein? Qualquer pessoa pode fazer isso. Na parábola, alguém comentou na última aula a parábola do filho pródigo, tá lembrado? Era um pai que tinha o quê? 2 filhos. Se você pegar outros textos na Bíblia, é sempre 2, 2, 2, isso aqui. Nesse princípio, quem era o primeiro filho e quem era o segundo? Judeus e gentios. No Velho Testamento, o sacerdote, parte da consagração, tinha 2 pães. Por que não 4? Ou seja, a Bíblia inteira sempre fala primeiro de quem? Judeus. Dos judeus. Sempre. Jesus veio para o povo judeu primeiro. Então, todas as histórias, tudo na Bíblia, sempre Jesus veio primeiro para o judeu. Mas como eles não quiseram rejeitar o Senhor, ele disse, então eu vou para os gentios. Certo? Então, esse é um princípio que, se você guardar, você vai interpretar a Bíblia de maneira correta. Ok. Tudo que foi dito no Novo Testamento tem alguma referência no Velho? Tem? Não. Tem que que ter. Porque senão você vai inventar. Quando Jesus falava uma história, quando Paulo usava um versículo, ele sempre era baseado no Velho Testamento. Nós não estamos... As pessoas dizem, não tinha nada do Velho Testamento, o sacerdote comia isso, comia aquilo, o sangue ia para a terra. É que quando a gente acha que é a antiga aliança, A nova antiga aliança é velha, não serve mais. Ei, Agora, necessariamente tem que passar por Jesus também? veja só, óbvio. Se os profetas falaram, e Jesus sempre falava alguma coisa, como está escrito, como disse Malaquias, como disse isso, ele fazia menção. Porque a Bíblia, ela tem que... É um quebra-cabeça, mas que está todo interligado. Os profetas falaram, outros tinham que falar, tá? E, no caso, Jesus tinha que
comentar também. Jesus, quando falou da morte dele, falou do sinal de Jonas. Por que ele usou o sinal de Jonas? E ele usou também uma vez, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem será levantado. Aí as pessoas dizem, levantou isso? O que é isso? Porque teve um caso lá, as sementes morderam o povo no deserto, e Deus falou, constrói não, como é que diz? Imagem. Um altar e coloca uma serpente. Todo o povo de Israel que olhar para ela vai ficar curado. Que é isso? Jesus usou, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa também que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, eles foram curados por olhar a serpente. Jesus usou aquele caso para dizer, eu vou ser levantado na cruz e quem olhar para mim vai ficar o quê? Curado. Estou dando exemplos porque toda a Bíblia é assim. Por exemplo, e aí você diz, mas então tem que conhecer o Velho Testamento. Tem que conhecer. A igreja primitiva não tinha Novo Testamento. Eles não tinham Bíblia como nós temos Novo Testamento. Aquela passagem que Jesus fala a Abraão, não sei o que, aí perguntou ele, mas você não tem nem 30 anos e diz Abraão, aí que ele fala, antes de Abraão existir, Eu sou. eu sou. Olha, quanto mais você conhecer o Velho Testamento, e você tem que ler pelo menos as histórias principais. Ok? Enfim, me veio um texto agora. Você já viu um texto em que Paulo fala assim? Assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, muitos resistem à palavra de Deus. Aí está lá no Novo Testamento, eu não entendo isso. Vamos lá para João 10. A gente sempre... Eu passo anos na minha vida, eu digo, quem são esses caras? O que é isso? O que quer dizer isso? Tá? Então, você tem que entender que o sinal de Jonas, que ficou o quê? 3 dias no ventre, Jesus ficou 3 dias. Então, tudo tem um significado. Só para quem não sabe, Janes e Jambres são os dois o quê? Olha que isso me veio agora. Sabe quando Moisés foi lá no Egito? E queria libertar o povo? Os dois magos. Eram os 2 magos que imitaram. Ninguém viu os egípcios? Você lembra porque viu o filme, desenho. Mas o nome dos 2 magos eles resistiram. Quando Moisés fazia o milagre, eles também faziam. Então, enfim, eu não sei porque que eu falei isso, deixa para lá, vamos para lá. Vamos explicar aqui. Eu disse que para entender esse texto, como eu poderia usar outras coisas? Nós temos que ler João, capítulo 10, vai do versículo 1 ao versículo 16. Para entender o que é a parábola, quem são os primeiros, quem são os últimos. Trabalhadores. Tá? Então vamos lá, João capítulo 10, se alguém leu. Alguém pelo menos leu o texto? Não, mas você conhece João 10. Jesus disse, eu sou a porta, aqui entrar por mim. O ladrão vem para roubar e matar, o diabo vem para fazer isso, para tirar a sua alegria, você que está matando. Vamos ver se é isso que o texto diz. Você acha que é isso? Ninguém acha nada. Tudo bem, então vamos ver. Eu vou ler rápido e depois vou acrescentar algumas coisas, tá? Primeiro versículo. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta, vamos botar aqui, porta, no aprisco das ovelhas, outra palavra, aprisco. Todo mundo sabe o que é aprisco? Tem uma outra palavra que é redil, ou aprisco. Hein? Vamos chegar lá. No aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão salteador. O que é aprisco? O que é redil? É um curral. Não, é um curral aonde as ovelhas ficam durante a noite presas. Elas durante o dia ficam no pasto. Por um tempo. Elas ficam ali só provisoriamente, por um tempo, lógico.
Você já falou sobre isso. Já falei? Nem sei se eu falei, mas tem muita gente que não sabe. É, Por um tempo, Mas olha só, mas ela fica ali também durante o período de inverno, esse que é o mais importante. O período de inverno é frio, é um período muito... Das 4 estações, o inverno é terrível, né? Eu prefiro só não aqui primavera, na Flórida, né? só que, exatamente, só aqui na Flórida, mas nem todo mundo é abençoado, né? Mas tudo certo. Então veja, durante o inverno é um período muito duro, muito difícil, certo? Guarda isso. Vamos continuando o texto. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das... Não pulou o ladrão. Ah, o ladrão vai estar mais adiante. Ah, o ladrão. Aqui está na parte específica. Calma. Ok. Para este, o porteiro... Não é o Severino da internet, não. O porteiro... Vamos botar aqui. Abre... Olha só, quem abre a porta é o porteiro. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo seu nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Fora da onde? Ótimo. Concentra-se na coisa. Que ovelhas ele conduz para fora do redil aqui? As suas próprias. Quais ovelhas? Eu guardei. Eu sei, mas... Judeu. Os judeus. aí é uma resposta. Eu vim para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Casa de Israel é o povo judeu. Ele veio tirar do aprisco, do inverno, ok? As ovelhas da casa de Israel. O porteiro ali, que abre a porta, já vou dizer rápido para você, é o Espírito Santo de Deus. Ok? É ele que convence a ovelha, você pode aplicar até hoje. Se o Espírito Santo não abrir a porta, não adianta. Tá bom? Muito bem. Agora, olha só. Então, são as primeiras ovelhas, são os judeus, né? Depois diz assim, aquele, porém, não, aliás, depois de fazer sair todas as ovelhas do aprisco judaico, não é isso? Que lhe pertencem. Ou seja, existe uma doutrina dizendo que todo povo judeu é o quê? É o povo eleito escolhido, não é isso que todo mundo diz? Todos os judeus, só por serem judeus, serão salvos? Acho que você vai achar que não. Lógico que não. Porque Paulo diz, nem todos de Israel serão salvos, mas apenas quem? Remanescentes. Ou seja, os últimos. Mulher do fundão ali, é? Não é, olha, realmente, olha, não foi carne e sangue que revelou, minha irmã. Nem podia mesmo. Mas Paulo a gente diz- aprende que os remanescentes são gentios. Bom, vamos lá. Estão jogando que... Estão jogando, pois todo mundo diz que aqui o ladrão é o diabo. Por isso que eu digo, nem tudo que a gente... Existe um problema na igreja que está aqui, que a tradição de homens tem a influência do catolicismo e tem ainda mentes. Porque muitos teólogos usam a mente para entender. E você não pode entender se não for pelo Espírito. Se não for pelo Espírito, em cima da palavra escrita. Mas a palavra escrita precisa de outra palavra para Deus iluminar. Aí ele diz, como é que eu não vi isso? É porque o porteiro, o Espírito Santo, te iluminou e você jogou texto com texto. Você viu Paulo falar, você viu João falar, você viu... Falou, todo mundo falou? Deus vem e convence. Tá? Então vamos lá, continuando. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, aliás, então nem todas que estão lá dentro pertencem a ele, só as que lhe pertencem, ok? Vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos.
ele contou essa parábola. Agora o texto diz assim: Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Realmente, você imagina, os discípulos que ainda não tinham, na época, eles não sabiam, eles não tinham ainda a iluminação do Espírito Santo, eles não eram nem salvos. Eles não iam entender nunca. Eles disseram, não entendemos nada. Como ladrão, ovelha, redil, tal, isso e aquilo. O que você quer, Marcos? Pode pegar. Mas eles não acreditavam em Jesus? Como é que eles não sabiam? Não. Quando é que os discípulos foram salvos? Depois que Jesus ressuscitou. Por quê? Ele soprou o Espírito Santo. Lembra quando depois do dia de Pentecostes? Antes disso, todo mundo negou Jesus, foram embora, tal, isso, aquilo. Mas no dia depois da ressurreição, Jesus entrou parede adentro, João 21, e falou o quê? Soprou sobre eles o Espírito Santo entrou em eles. A salvação só aconteceu depois da ressurreição. E a salvação de Josué? Todos foram salvos, como Paulo disse, pela promessa. Todo mundo, ninguém no Velho Testamento, até quando Jesus ressuscitou, porque a salvação, ela só pode, depois que Jesus venceu o diabo, venceu a morte e ressuscitou como espírito de vida. Até ali ninguém foi salvo como nós somos hoje. Por quê? Porque Paulo disse, eles foram salvos na promessa. Ninguém. Certo? Muito bem. Jesus propôs, mas ninguém entendeu o que ele falava. Por isso que eles ainda estão aguardando. Sim, eles estão esperando ainda o Messias. Debaixo do altar. Eles estão esperando o Messias vir. Não, se já morreram. Se eles tivessem ido direto para o destino eterno, Quem? Os que morreram no julgamento. a galera da promessa. Sim. Eles não poderiam ser salvos porque Jesus não tinha ressuscitado ainda. Olha, nós já discutimos muita coisa aqui. Lembra que ele foi e pregou os espíritos em prisão? Eu não vou sair por Eu estou isso. jogando isso aí porque essa é uma pergunta que as pessoas fazem muito. Tipo assim, tudo bem, beleza. A gente que tem hoje a realidade de Jesus e tal, não sei o que, e crê e tal. E a galera que não teve contato com nada disso sobre Jesus. Morreu. Veja. Pode falar. Abraão. Morreram antes, exato, Abraão. Eles morreram na promessa. E daí? Não, é isso que eu tô falando. Não tem um que fala que eles estão debaixo do altar? Bom, enfim. Olha só. Peraí. Você lembra quando Jesus Sem ressuscitou? polemizar, Peraí. né, mas... Jesus ficou 3 dias e ressuscitou no 3º dia, não foi? O que ele fez nesses 3 dias? Ele fez muita coisa. Paraíso. Ele foi no paraíso, mas ele foi em outro lugar também. No inferno. No inferno, no Hades. Hades, a palavra Sheol no grego, significa lugar de alma. Lugar das almas que morreram. Tá bom. Lá no Sheol tem um lugar para os que morreram na promessa e os outros que não eram judeus, não eram ovelhas nem gentias, nem judaicas, nem nada. Eram filhos do diabo, filhos da perdição. Ou seja, era o inferno propriamente dito. Quando ele foi lá, ele foi proclamar, é o que Pedro diz, ele foi falar, olha, eu morri, ressuscitei, porque o diabo estava comemorando uma festa com os demônios. Jesus entrou e disse, me dá as chaves da morte. Eu venci a morte. Porque Satanás pensou que ele tinha matado o Filho de Deus. Se o diabo fosse esperto, ele jamais teria crucificado Jesus. Porque ele nunca teria morrido e nunca ia poder ressuscitar e nós não teríamos vida. Mas a natureza dele é de morte, não adianta. Cada um segue a sua própria natureza e não tem como mudar. Certo? Então, o que ele fez? Ele foi e pregou no inferno, disse, eu venci a morte. Ele foi e pregou aos espíritos em prisão no paraíso, na parte dos que morreram antes dele. Disseram, eu sou Jesus, eu venci a morte. Ele completou
a promessa, e eles entenderam. E ele foi também, pregou entre o Sheol e o inferno, só para complementar, não ficar vazio, o poço do abismo, que eram os demônios que foram trancados. Ele disse, eu também venci a morte. Por isso que diz que ele foi, pregou os espíritos de Jó. Você tem que ler 2 Pedro, tem que ler Judas e juntar, e está na apostila, e eu vou voltar à aula, porque, né? Mas isso é importante a gente falar. Os expôs a ignomínia. Ele pôs a ignomínia ao desprezo quando ele ressuscitou. Aos que estavam nos ares, tá? Então vamos lá. Onde é que eu parei? Jesus, pois, lhes afirmou de novo. Eles não entenderam a palavra, então ele disse de novo. Eu vou explicar qual é a parábola. Em verdade vos digo. Eu sou a porta das ovelhas. Então eu já sei que a porta é quem? Jesus, acabou. Não preciso interpretar. Ele já disse, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Você está falando de quem veio antes dele? Quem veio? Não importa, não, vamos ficar na porta. Antes de Jesus tinham várias seitas, filosofias, tinham os falsos profetas. Todos que vieram antes dele eram ladrões e salteadores. Mas eu sou, lembra a imagem do redil, das ovelhas. Ele é a porta para tirar os caras lá de dentro, ok? Tá? Vamos ficar dentro do contexto. Então ele disse, eu sou a porta, vamos acrescentar, para que as primeiras ovelhas judias possam, o quê? Ser conduzidas para fora. O redil não era um lugar temporário? Ou aprisco, redil ou aprisco. Então eu sou a porta para elas saírem para fora. Se alguém entrar por mim, que sou a porta, será salvo. Vai receber a salvação? Outro problema. A gente lê na Bíblia salvo. É salvo do perdão dos pecados. Você tem que ver salvo de quê? Dentro do contexto não tem nada a ver com perdão de pecados. E essa parábola é só de Cristo. Então já foi salvo. Ok. Vai ser salvo de quê, então? Salvo da lei. Do redil. É. Você já está interpretando. Eu sou a porta. Vocês estão presos no redil. Quem passar por mim vai ser salvo de quê? Vamos ficar dentro do contexto aqui. Não, dentro do contexto. Salvo do redil. Salvo do aprisco. Salvo do aprisco. Eu ainda não disse o que é o aprisco. Calma, você tem primeiro. Eu sou salvo, né? Depois fica fácil de interpretar. Então, às vezes eu sei que já Jesus é a porta, eu sei que o porteiro é o Espírito Santo, e quem está lá dentro e vai para o lado de fora vai ser salvo daquela situação. Ou seja, que era uma situação que nunca justificou o povo judeu, que era a lei. Né? A lei nunca serviu de aio. Por isso que eles vieram primeiro, você já está interpretando. Lógico. Vamos lá, vamos continuar. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Espera aí. Tem que entender o que é a pastagem. A Bíblia diz que é figura. Bíblia da mulher? Mas pela figura, essa Bíblia da mulher, tudo bem. Não, a minha não é a Bíblia da mulher. Flavinha, coitadinha, está viajando 4 horas da manhã. Ela vai ouvir isso amanhã. Né? Ela que gosta da Bíblia da mulher. Será salvo, será pastagem. Bom. O ladrão. Tem 10 anos dizendo que é o diabo, olha lá. A pastagem também vem da mulher. Vamos aplicar. Jesus é o porteiro. Essas ovelhas aqui estavam presas no aprisco judaico. Ok? É porque eu ia terminar de ler todo o texto e voltar já para aplicar. Estou doido para falar.
O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Alguma coisa ele vem para roubar, matar e destruir. Eu vim, né, para que tenham vida. Eu que sou a porta, eu vim para que tenham vida e mais. Tenham uma vida o quê? Em abundância. Em abundância. Duas coisas. Casa, Não, esse aqui é o problema. Quando você foge do contexto, uma vida abundante, o diabo te roubou isso, então Deus vai te dar aquilo. Eu não questiono que Deus não vai dar e vai dar, mas, por favor, fale isso sem usar esse texto. Você vai usar qual, então? Ué, você não sabe que o diabo vem tirar as coisas? Entende? Descubra outro texto, mas não isso. Inimigo das nossas almas. Ou vermelho, enfim. Se você quer saber a cor do diabo, ele deve ser preto. Foi tostado, ele foi queimado. Então quem inventou que ele é vermelhinho está por fora. Você Então, com tridente, né, no Evoluiu. Vai. A revelação evoluiu. Eu sou o bom pastor. Diana, O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário. Mercenário. Pois é, já falam Aqui- com o aqui anticristo, é- mercenário. É a interpretação on the spot, entendeu? Você É. falou e eu interpreto. Que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Repete, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Deixa eu terminar para voltar tudo. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. A mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Pra Tá? que ele estava falando isso? Está falando para os discípulos. Eles não entenderam, né? Não, eles não entenderam. A primeira parte eles não entenderam. Jesus está explicando agora. Mas não tinha mais gente ali, os judeus? Sim, sempre tinham pessoas cercadas. Ele contou, lembra a primeira parte? Como eles não entenderam, aí Jesus lhes propôs a palavra, aí ele começou a explicar. A porta do redil, que porta? O que Jesus está falando? Eles conheciam o que era, porque lá na época era sempre em cima da agricultura, semear, isso, aquilo, e ovelha. Eram as coisas da época. Então Jesus disse, a porta sou eu. Ah, tu és a porta. Tá? Agora, continuando assim no final. Agora parece que mudou uma outra coisa. Ainda tenho... Eu quero rir também. Ainda eu quero rir. Eu falei assim, já falei. Galera do fundão, galera do fundão, hein? Galera do fundo, galera do fundo. Eu falei assim, já pensou se Jesus estivesse na época de hoje falando, vim libertar você do Facebook e do seu iPad. Isso. Mas é verdade. Tá jogando Tem. letra. Eu gostei, Flávio. Mas Você não tem mais como. hoje você entendeu. Se você falar... Se você falar para a garotada hoje, redil, ovelha, prisco, eles não sabem. Teria que falar alguma coisa assim, com certeza. Vamos lá. Essa Bíblia da mulher. O pior agora se tiver a Bíblia dos... Ó, deixa pra lá. Você Ainda tenho... Ainda tenho outras ovelhas. Peraí. Ele até agora falou que ovelhas. Os judeus. Mas ele diz, eu tenho outras. É nós na fita. Peraí, mas essas ovelhas... Agora fica fácil, né? Mas se eu te ler isso tudo... Ainda tem outras ovelhas? Ovelha, pai, eu sou pai, um forte, sei lá, um ladrão. Veja, até a interpretação que as pessoas fazem, só usam para não dar ideia o ladrão, que é o diabo e tal. A gente fala mais do diabo. O texto nem fala do diabo. E ainda é pregado em cima do diabo. Como o povo de Deus gosta de falar do diabo. Jesus não falava para o diabo. Aliás, ele não dava nem bola. As igrejas, a maioria das igrejas, pegam mais o diabo que Cristo. Se tirar o diabo, acaba a igreja. Acaba a igreja. Verdade. Acaba. Jesus, quando chega no dever, já sai e vai embora.
Ele falava sobre o reino para os discípulos. Ainda tem outras ovelhas. Não deixe aprisco. Que aprisco? Dos judeus. Não dos... Ou seja, se você ler o texto novamente, você tem que dizer Agora faz assim. sentido. Agora, lógico, ele vai dizer assim. Ainda tem outras ovelhas que não são vocês, judeus, mas é uma ovelha de outro aprisco. Tá? Tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Aliás, não é de outro aprisco. Eu estou falando uma coisa que não é. Porque as outras ovelhas não estavam no aprisco. O aprisco é só para os judeus. Estavam pelo mundo, dispersas. Não estavam nos pastos, porque os pastos só depois que ele foi buscar. Você vê como tem cada riqueza de detalhes? Aí ele diz, a mim convém conduzi-las. Elas, essas outras ovelhas, que são os gentios, ou seja, os não-judeus, o povo que não estava debaixo da promessa. Tá? Mas ele disse, são as minhas ovelhas, que são gentios, e ele diz, elas vão ouvir a minha voz, então haverá um rebanho. Pronto, agora é rebanho. Caraca. Tem que saber qual é o rebanho. Hein? A unidade. Rebanho, vamos ver. Pode ser. Então, se ladrão é a lei, nesse cenário é Moisés. Não. Vamos lá, calma. Ó. Vamos lá. Haverá um rebanho e não dois apriscos, vamos dizer assim. Você tem que interpretar lendo e completando o que... Você sabe de uma coisa? O Espírito Santo completa as frases que não estão implícitas, mas estão explícitas. Todo mundo sabe o que é isso? Estão nas entrelinhas. Não estão claras. Então você tem que ler dessa maneira. Ou seja, são as ovelhas judias que fazem parte do mesmo pasto verdeirão, comendo... Vamos então agora, eu quero agora falar um pouquinho mais. Antes da vinda de Cristo, eu vou usar o que Paulo falava sobre o judeu. Você teria que ler Romanos capítulo 9, 10 e 11, ok? Quando ele fala dos judeus e fala dos gentios, que nós fomos enxertados, isso e aquilo. Paulo sempre falava assim, primeiro dos judeus, segundo dos gentios. Primeiro do judeu, do grego. Então, vaso de honra, vaso de honra, vaso de honra. honra. Não é filho de Deus, filho do diabo. Tem a ver. Só que no próprio texto fala vasos de perdição, vasos de honra e vasos de desonra. São 3. Já estudamos. Os vasos de perdição são os que não podem aceitar a salvação. Os vasos de honra são que honram a sua salvação em Jesus. E os vasos de desonra, essa aqui é o upgrade, são aqueles cristãos salvos que vivem uma vida Higiena neles. de ímpio. Tem ou não tem, assim? Não, então não tem judeu. Tem tudo a ver, pelo contexto todo. Tem tudo a ver. Tá tudo no rebanho. Está tudo no rebanho. Olha só. Antes de Jesus vir, porque diz que ele veio para libertar as ovelhas, não foi? Antes de Jesus vir libertar as primeiras ovelhas judaicas, o que aconteceu? Ele usou o judaísmo, a lei, tá? Os rituais, como um aprisco para segurar os judeus dentro daquele aprisco. Ele disse, eu vou fazer isso. Ou seja, esse aprisco das primeiras ovelhas fica ligado na aula do que eu falei. Jesus chamou os trabalhadores, primeiro a receber a recompensa foram os últimos primeiros. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Eu estou explicando tudo isso para chegar no texto, ok? Está todo mundo ligado. É igual computador. Você puxa uma coisa,
Abre uma outra janela, minimiza, abre a outra, depois abre tudo, você liga uma com a outra, aí você vai entender. É assim que lê a Bíblia. Então, esse aprisco representava a lei, o judaísmo, que guardou o povo, e a maneira de guardar o povo judaico foi uma coisa boa. Deus deu a lei para eles. Ele disse, vocês querem me seguir, querem ser abençoados, querem ser salvos, querem fazer parte da descendência? Queremos. Então, cumpram a lei. Quantas leis? 13. Uau! Quem podia cumprir isso? Então eles ficaram, por isso que os fariseus, todo mundo fala mal dos fariseus, não precisa falar mal deles. Quem fala mal do fariseu é porque é fariseu também. Eles tinham coisas boas. Jesus falou, os fariseus sentaram na cadeira de Moisés. Façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque eles fazem não tinha nada, muita coisa de errado. Eles eram de Moisés. Não, Moisés, Jesus, antes de Moisés eu sou. Eu sou filho de Abraão, antes de Abraão eu sou. O problema de ficar no aprisco é que você disse, não, nós somos filhos de Abraão, temos a lei de Moisés, ninguém no mundo tem. Esse foi o problema do judeu. Então Jesus deu a lei como foi um período duro, porque ninguém conseguia cumprir a lei. Por isso que o aprisco é um lugar de inverno, né? É um lugar difícil para as ovelhas judias. Elas ficaram guardadas ali durante o período de inverno que durou quanto tempo? Já que nós estamos falando de tempo. Quanto tempo as ovelhas gentias na prática ficaram no aprisco? Quanto tempo? Me diga anos. Não. 4.000. Vai juntando isso. Depois a gente vai chegar no tempo. Abraão, 2.000. Depois, até Jesus, mais 2. 4.000 anos, elas ficavam presas lá. Jesus, quando ele veio com a porta, ele disse, agora eu vou abrir, e elas vão sair desse inverno tenebroso e vão para os pastos. Né? Então, daqui a pouco a gente vai chegar nos pastos. Né? Para tirar elas lá fora. Manteve guardado ali. Na verdade, Jesus foi a porta tanto para os eleitos do Velho Testamento, como para os escolhidos do Novo Testamento. Certo? Vai guardando isso. Então, o sacrifício de Jesus não beneficiou só os gentios, beneficiou os judeus. Mas ele não veio primeiro para os judeus? Isso já vai começar a mudar a mentalidade. Porque hoje a igreja diz, judeus não quiseram. O povo evangélico dá um chute, desculpa a expressão, na bunda dos judeus. Eles não quiseram nada crucificado de Jesus. Epa! Você está pisando em um terreno terrível. Sagrado. Terrível! Quer perder o reino? Faz isso. Porque Jesus deu valor. Ele chegou, eu vim curar aqui os meus filhos. Chegou uma mulher fenícia, que era fora. Ela disse, minha filha está doente e tal. Jesus falou, qual é? A cura não é para você, é para os meus filhos, para os judeus. Que isso? Aquela mulher disse, mas você, Jesus deu uma xingadinha nela. Você é uma cachorrinha. Você não é digna. Esse é o pão dos filhos. Ela olhou assim e falou, como eu... Ele disse, mas os cachorrinhos comem das migalhas do pão que cai da mesa. Eu fico ali comendo as migalhas. Manda uma migalhinha que eu como, Jesus. Discípulos, vem cá. Vocês, judeus. Eu não vi em Israel uma fé como a dela. Ela disse, vai porque... Essa já era uma das ovelhas. Vai porque a tua filha já está curada. O centurião romano. Não precisa. Ou seja, Jesus veio para os judeus e já começa a aplicar. Eles não quiseram sair da onde? Do aprisco. Graças a Deus. Mas não se esqueça que o cristianismo, não existe sem a lei. Não chuta a lei não serve. Epa! A lei é boa. Restaura a alma. Ela é boa. E nós temos que cumprir a lei.
Só que agora não cumprimos a lei pelo esforço do homem. Através de Jesus. É a lei do Espírito da vida. É Jesus em mim que cumpriu tudo. E só me disse para cumprir 2. Os judeus tinham que cumprir 613. Se deixasse de cumprir um, ele disse, não cumpriu nenhum. Você podia cumprir 611. A 2 eu não consegui, então não cumpriu nada. Ele não cumpriu nem os 10 mandamentos, que era o resumo da lei. Tinha leis ali terrível. Vamos continuar. Tá bom. Então Jesus veio como Cristo, como bom pastor, para libertar as ovelhas daquele aprisco e levá-las para onde? Pastagem. O que aconteceu é que eles o quê? Não quiseram. Eles não quiseram. Eles preferiram ficar ali na lei. Eles falavam isso para Jesus. Não, Jesus, tá, por que você cura e tal, isso, aquilo. Jesus disse, vem, eu liberto. Disse, não, nosso pai é Abraão. Jesus disse, eu quero libertar vocês desse jugo da lei. Eu vou cumprir a lei. Vou libertar vocês para que vocês possam ir para as pastagens. Não foi isso que ele falou? Pastagens verdejantes. O que são as pastagens verdejantes, tá? No reino milenar, veja só. É graça. Mas o que são? Quando você bota uma ovelha no pasto, ela faz o quê? Come. Opa! Então, as pastagens verdejantes são o quê? É o lugar Palavra viva. aonde as ovelhas comem. É o próprio Jesus lá fora. Comem! Vamos usar a linguagem de Paulo e do Velho Testamento. Elas comem das riquezas insondáveis de Cristo. Porque aqui não dá nem para comer. Mas eu acho que o judeu come, não come nada agora. Eles comem das riquezas insondáveis de Cristo? Não, eles comem rituais. Come da lei. A lei é dura. Ah, não sei o que, tem que comer uma certa comida com um garfo, uma faca, um material. Tem a lei do mofo, se tiver mofo em casa não pode. Tem que circuncidar, tem que fazer isso. Ninguém cumpre. Eles só cumprem algumas leis que interessam. É como o povo cristão também. Porque eu vou aplicar isso aqui. Veja só. Então, essas pastagens verdejantes é o lugar aonde a ovelha come. Muitos judeus, como você falou, e muitos cristãos estão comendo o quê? Tá bom. Não. Ou Lixo. estão comendo comida do aprisco. Que na prática o aprisco é o quê? A lei. Não, tem uma lei, tem uma ordenança, tem que fazer isso. Jesus falou isso aqui. Eles não querem comer de Jesus. Eles querem comer ordenanças. Religião. Ordenanças até que estavam na Bíblia, que eram para os judeus. Tanto que Paulo, quando chegou, os judeus daquela época, os cristãos daquela época, da linhagem de Paulo e Tiago, era o seguinte, o cara se convertia, aceitava Jesus, mas Pedro e Tiago falaram assim, não, ele é judeu, ele aceitou Jesus, ou um grego, ou um romano, um fenício aceitava Jesus, eles falavam assim, ó, meu irmão, você quer a salvação como? Eles tinham Jesus, de verdade, dentro deles, mas você tem que se circuncidar. E obrigavam os caras a circuncidar. Olha, você tem que guardar o sábado. Todo sábado, 6 horas. Você tem que fazer isso. Você tem que usar o kippah, você tem que usar o talite. Houve uma briga naquela época. Se você for a Atos 15, aí ouviram dizer que Paulo, que era um rabino, ele entendia tudo da lei, que era perseguidor, ele se converteu
E estava uma discussão na igreja. E fizeram o primeiro concílio. Aí só tinham 2 igrejas naquela época, só para você entender. Já era difícil com 2, imagina hoje. É a igreja de Jerusalém, que todo mundo tinha que seguir a lei e seguir a Cristo. E a igreja de Antioquia, que era dos gentios, que ninguém precisava seguir a lei. Então, chamaram Paulo, porque ele entendia das 2 coisas, e disse: de jeito nenhum. E tem um texto que ele diz, nem o fulano, um discípulo dele, era um grego. Ele disse, nem Tito, acho que era Tito, que foi grego, ele tinha que ser circuncidado. Ele já tem Jesus, a circuncisão dele foi no coração, e não, nada disso. Aí Pedro falou, pode parar, Pedro. Aí Paulo, usando aquele bom velho homem dele, porque se fosse mais adiante ele ia ter mais calma. Ele disse, Pedro, na frente de todo mundo. Diz o texto que ele botou a mão na cara de Pedro. Falou, Pedro, tu és um dissimulado. Você sabe o que é dissimulado? É uma pessoa que tem 2 caras. Fala uma coisa e ele mesmo não faz. Ele disse, Pedro, você quer que eles, que não são judeus, sigam a lei, joga fardo pesado em cima deles? Nem você, como judeu, faz isso. Paulo teve um discernimento, uma palavra de conhecimento. Ele teve que abaixar o facho. Ele disse, pode parar. Quem é judeu, viva como judeu. Agora, saiba de uma coisa. Porque tem muito cristão hoje que quer viver como judeu. Vou te dizer uma coisa. Você vai ser julgado como judeu. E se você não cumprir a lei... Por isso que Paulo diz, uns vão ser julgados pela lei do Espírito, outros vão ser julgados pela própria consciência, ou o judeu vai ser julgado. Lembra que no reino, agora volta um pouquinho antes, os 12 apóstolos no reino, por isso que diz, os judeus vão ser os últimos a receber o galardão, não é isso? E os primeiros são as últimas ovelhas, que são as gentias. Por que eles vão receber por último e outro primeiro? Já respondendo a pergunta. Lembra que Jesus disse, no meu reino, os 12 apóstolos vão o quê? Julgar. Não, as cidades são para nós. Os anjos. Não. As 12 tribos de Israel. Tem que ser judeu. Que nós vamos ser julgados pela lei do Espírito da vida, ou seja, por aquilo que Jesus fez por nós. E interessante, você quer ver uma coisa? Você pega a história dos judeus que não quiseram nada com Jesus já tem muito tempo, certo? Você pega a história desde aquela época das pessoas que confessaram Jesus, dos missionários, as pessoas, o estilo de vida de um de outro. Se 10 judeus, vamos supor, que não quiseram nada, só apenas alguns, e os gentios que eram malucos, endemoniados, isso tudo mais, confessaram Jesus como Maria Madalena, possessa, prostituta, seguiu Jesus, abriu mão de tudo. Na hora do galardão, você ia dar primeiro para quem? Hoje em dia é para Maria Madalena. Ou seja, para os gentios primeiro. Deu judeu, porque ainda, veja, ele ia dar primeiro. Vende, bendito de meu Pai, você que foi missionário em tal lugar, você que abriu mão da sua vida por isso. É isso que Jesus quis dizer. Por isso que eles vão receber a recompensa primeiro. E principalmente nos últimos dias, os gentios que vão, como você falou do seu amigo, que era drogado, maluco, aceitou Jesus e tal, vão receber primeiro a recompensa. Foi o Marquinhos. Ele contou a história de um amigo dele, que era muito doido, estava na igreja, isso, aquilo. E a pessoa se converte, tal, isso, aquilo. Enquanto o outro está lá, como vivendo até como um judeu. Jesus disse, prêmio no mundo é assim, 10º lugar. Terceiro, segundo. No reino de Deus, no tribunal de Cristo, primeiro. Olha só, se tu não for primeiro, quando acabar ali, você pode saber que o resto vai para
Nem um amigo oculto Jonas. Não né? apoia, O né, que não. será Exatamente, os outros são os primeiros. Então você tem que fazer. Por isso Paulo diz: correi de tal maneira que vocês sejam o quê? O primeiro, o vencedor. Porque a corrida é para o reino, não é para a salvação. Vamos lá. Então veja só. Eles preferiram, os judeus, as primeiras ovelhas, preferiram ficar no lugar, no aprisco da lei. Rejeitaram Cristo como a porta que levaria ele para fora dos rituais judaicos, que na verdade não dão vida para ele. Não há um ritual que traga vida. Nenhum. Você pode botar lá isso, aquilo, a tal, no talit e tal. O religioso, nada daquilo te dá vida. Porque aquilo é dentro do aprisco. Aonde tem vida é aonde? No pasto verdejante, que representa a vida de Cristo. Ou seja, quem é religioso, mesmo que cumpre leis, regras e paga isso, paga dízimo, faz isso, aquilo, está morto. É aprisco. O lugar de comer é nele, é na pessoa de Jesus. É quem tem uma vida com ele. Eu vou dar aqui daqui a pouquinho um texto que você vai ficar meio cabreiro aqui. Que eu quero dizer o seguinte. Primeira conclusão. O aprisco era um lugar temporário, transitório, só de passar no inverno ou durante a noite. Passou, sai. Mas uma vez que a ovelha saiu do aprisco e encontrou Cristo como pastagem, o que significa? Primeira conclusão. Lugar de ovelha não é no aprisco. Lugar de ovelha é nos pastos verdejantes. Agora, calma, tem coisa ainda pior. Ou seja, ovelha não é, seja ovelha judia, seja ovelha gentia. Eu e você. Ovelha não é para ficar no aprisco, então eu não posso seguir leis, regras de homem, tradição religiosa, nem doutrina. Se doutrina fosse boa, a igreja foi dividida por causa de doutrina. Tem mais de 4.500 denominações por causa de doutrina. Se doutrina fosse boa, a Bíblia não é um livro de doutrina e nem Jesus trouxe doutrina. Porque se ele tivesse trazido doutrina, ele tinha que guardar o sábado e não podia curar ninguém. Peguei agora. Não, tem que guardar o sábado. Eu tinha irmão na minha igreja, lá no Rio. Ele disse, domingo não é o dia do Senhor, é sábado. Ele voltou ele era salvo, cristão. Não, tem que ser, a igreja tem que guardar o sábado, que é o Shabat. Guardar o sábado, como nós vimos quando estudamos Hebreus, é o quê? Guardar a vida da igreja. Jesus disse, vocês são dissimulados, porque se o boi de vocês cai na cerca no sábado, tu vai esperar terminar o Shabat para salvar ele? Tu vai lá e salva né? Pô, mas vai escondido, mas vai. Falso, dissimulado. Ele disse, de mais a mais, o meu pai trabalha até agora, então não tem descanso. O Shabat só vai acontecer quando? No reino milenar. Então, e até mesmo, que é o sábado do descanso. E até mesmo se a pessoa, por exemplo, não faz de coração sincero, nem o fato dela guardar o domingo serve para Deus. É por isso que eu digo, por isso que o aprisco religioso não te dá vida. Eu vou dizer agora, vou ser forte. Se você tiver o coração, você pode quebrar até a lei. Por exemplo, exemplo de Davi. Come o pão, toca no altar, é fulminado. Os outros dois gaiatos lá, ia cair a arca de Deus. Por muito menos morreu. Né? Por muito menos morreu. Mas por que Davi foi lá com a turba dele de 300 e estão com fome, chegaram do sacerdote? Tem o pão do altar. O pão do altar é sagrado. Cara, nós vamos comer. Deixa comigo. Eu e Deus.
foram lá e comeram o pão do altar. Morreu alguém? Você sabe, o religioso sempre condena. Acho que eu devo dos barris. Não, Pelo contrário. primeiro xodó de Deus. Se você tem o coração de Deus, você pode estar até errado na doutrina. Mas você... Geralmente os caras, não, a doutrina é isso, tem que participar, tem que ser com água, tem que ser com isso, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer não sei o quê, porque se não fizer, Deus não vai abençoar. As crianças não caem aqui de falar. Glória a Deus. Ou seja, Na verdade, toda forma de imposição se torna... a religião é o quê? Mercenário. Eu não falei. O mercenário e o ladrão são as regras e os rituais. Por isso que Jesus diz, o ladrão é a lei que você não pode ver. Ele te rouba a pastagem, o quê? A vida de Deus. A pessoa é religiosa, eu estou falando para cristão, porque a ovelha é do reino. Hein? Não, é a lei, é o ritual. A religião mata, rouba a vida de Deus. Ou você tem a religião cristã, seja... Por isso que até cristianismo está cheio de coisas erradas no cristianismo. Rodolfo está falando, e as doutrinas aprisionam a liberdade do espírito. Tá bom, exatamente. Repete. Obrigado, Rodolfo. Obrigado. Vai lá, enquanto eu bebo água. As doutrinas aprisionam a liberdade do espírito. O cara acha que porque tem a doutrina, tá tudo certo e Deus tem que aprovar. É a mesma coisa que volta a parábola. Ele falou, Pedro, você é um... Você tem os olhos invejosos, eu posso dar para um que for. Quem você? Combinei isso com você, não foi? Ponto final. Ponto final. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui. Nós não podemos seguir doutrinas, nem legalismo, mas temos que desfrutar da vida de Cristo como espírito de vida. Por isso Jesus diz, João 6, se não me engano, 63. As palavras que eu tenho dito são espírito e são vida. Mas antes ele disse a letra, e ele se referia à lei. A letra da lei, ela mata. Se fosse assim, todo judeu que vai na sinagoga, faz o Shabá e tal, faz tudo, eles teriam que ter muita vida. Eles estão nem aí para Jesus. Eu trabalho com judeus e às vezes tem o funeral ou tem alguma festa judaica, bar mitzvah lá no restaurante. Cara, eles vão com um terno de 4, 5 mil dólares, kippá de não sei quantos mil, tá ali, chegam lá só com Mercedes, Bentley e tal, isso aqui. E me dão 2 dólares, 3. Tem neguinho ali maluco que me dá 20. Veja, eu quero dizer o seguinte. Você tem que estar na vida de Jesus. Agora tem um outro problema, deixa eu falar. Isso vai existir em todo lugar, né? Tipo, tem judeu assim, tem evangélico. Eu não estou falando mal de judeu, eu estou mostrando qual é a realidade. Agora você pega uma irmãzinha que serviu anos, espiritismo, na macumba. Ela foi prostituta, usada por todo mundo. E tal. Ué, não tem isso? É o Irmãzinho. Irmãzinha o quê? Irmãzinha, hein? Irmãzinha que passou por isso. Se converteu. Mudou de vida. Não faz mais isso. Irmã Chuchu, era sem gosto o quê? Dá até no... A irmã Chuchu, vocês são... Olha, que horror. Nos ouvidos limpos. E ela ama Jesus. Hoje abre mão de tudo, não vive mais essa vida. Só porque o outro tem ritual. O Fabrício falou aqui, né? Você mesmo entrar no reino dele. O reino dele vão ser as prostitutas. Mas ele falou isso para quem? Para os mestres da lei. Vocês são sepulcro caro, vocês falam uma coisa, mas elas vão ser primeiro. Porque a devoção delas na vida de Jesus foi total e verdadeira. Agora eu vou dizer uma outra coisa. Não é que eu inventei, não, mas a maioria dos cristãos hoje no mundo, ou seja, das ovelhas gentias, quem é ovelha gentia e cristão?
quero saber. O quê? Quem são os cristãos salvos por Jesus, que são ovelhas? Eu quero dizer que a maioria dos cristãos, pela minha experiência de 40 anos, 41 anos de ministério, estas ovelhas que estavam perdidas e que foram achadas pelo Senhor, estão de uma certa maneira também presas num aprisco evangélico. Pronto, agora falei disso. Estão num aprisco. Você sabe, os judeus não quiseram sair do aprisco deles, ficaram lá, Jesus foi gostado. Mas os evangélicos hoje estão num aprisco pior. Você sabe qual é o aprisco evangélico? Vou te dizer. Você já ouviu falar do aprisco batista? Sim, Já ouviu? já. Eu já. Na nossa igreja! Mas você já ouviu falar do aprisco pentecostal? E são vários. O problema é que as ovelhas têm vários apriscos. O aprisco metodista. Nós temos método. O aprisco presbiteriano, nós somos centrados. Esse negócio de falar língua e tal, de profecia, não. Já ouviu falar do aprisco da nova vida? Eu já fiquei. Já ouviu falar do aprisco o quê? Pode falar. Da Universal. E olha, um aprisco fica falando. Não, aquele aprisco não tem comida, não tem Jesus. Fica. Não mexe. Aprisco. Gente. Da Calvary Chapel. O aprisco da Calvary Chapel. Chega, Bruno. Não, aquele é bom. Aquele é bom porque tem. Gente, tudo isso é aprisco. As pessoas estão lá, mas elas muitas vezes não estão com Jesus. Eu disse que a maioria. Você sabe de uma coisa? E a pastagem da missão? Olha, mas é Pior isso. ainda. É pior. Qualquer. Olha, Tá lá em cima com a minha mãe. tem o aprisco do catolicismo. Você sabe que o catolicismo é quase idêntico ao judaísmo? Todo ritual católico é um ritual judaico. E eles falam de Jesus. É um aprisco. Qualquer denominação é um aprisco. Você sabe uma coisa? Qual foi a única vez que Jesus falou assim? Ele falou assim: pedireis o que quiser. Você pede uma coisa, Jesus chegasse para você, você pode pedir o que você quiser e eu vou te dar. O que Jesus falou isso? Qual foi a frase anterior? Ele falou isso. E pedireis o que quiserdes e vos será feito. Falou antes. Tudo quanto pedis em oração. Não. Isso é parte do final. Se Há uma pede coisa. fé. Não, que fé? Nada de fé. Você sabe uma coisa? A fé é o ídolo da religião. Mais importante do que a fé, vou dizer a verdade, é a vida de Deus. Porque a fé é consequência. As pessoas dizem, você tem que ter fé. Parece que fé no meio evangélico, o cara tem que fazer uma força. Tem que fazer uma cara de fé, né? Se for para fazer força, não é fé. Não é. Porque fé, se é um dom de Deus, ela tem que ter. Natural, né? É natural, ela vem. Mas tem que ter uma coisa antes. Jesus disse, vírgula, pedireis o que quiserdes. Não. Lembrei. Se permanecer. Matou. Mas Não. Peraí. Ele disse, se permanecerdes aonde? Opa! Em mim significa em quê? Na vida dele. Olha, ser religioso, cumprir, saber, eu sei tudo que o reino é isso. Eu sei que tem que fazer isso. Eu sei que a circuncisão é no coração contra agora. Amém. Você sabe, você faz. Não é você faz, você está nele. Ou seja, você entrou nele. Porque olha só, vou dizer uma coisa, a salvação é Jesus. Jesus está voltando, irmão. Está voltando lá em cima. O reino de Deus é das crianças. Você sabe de uma coisa? A salvação nada mais é do que uma semente da vida de Deus que foi jogada no teu espírito.
essa semente tem que crescer. Tá? E para ela crescer, ela tem que ser jogada o quê? Joga uma semente. Você jogou a Tem semente. que ser regado Com o quê? com a palavra. Não. Não, Espírito Santo. Calma. Com a vida de Com Deus. água. Com água. O que precisa? Você já... Quem foi na escola? Eu. Você planta uma semente, qualquer lavoura. Vamos ver se você foi. Isso, né? O que significa Uma frente fotossíntese? É a luz com É a luz. Que luz? A luz do reprodução. sol. A menina... ó, essa parece até minha filha. Mas a fotossíntese É pode ser mulher puder. reproduzida com luz também. Peraí. incandescente. Mas é a combinação da luz do Com sol a água Não da planta. com a água. E Veja, na época, Controvérsia. a luz do sol. Você parece até aquele que fala churumela, bobagem. Ou seja, para você ter a vida de Jesus, ela jogou e saiu da sala. para permanecer nele, Polêmica. olha só, para você permanecer nele, você precisa de sol e água. Jesus é o sol da justiça e a água da vida. Para você crescer, você precisa ter muito da vida de Deus no seu espírito. E não de ritual, não de religião. Vou acabar já já. Você precisa do sol que queima, que é a justiça de Deus. Ou seja, o que significa eu ter o resplendor do sol da justiça? O que significa eu sou justificado, que vem da palavra justiça? O que significa? Achado sem Isento de culpa. Isento de culpa. Ou seja, você tem que ter muito da vida de Deus e não viver uma vida com culpa diante de Deus e diante dos homens. Porque a maioria das pessoas, agora eu vou te dizer uma coisa bíblica, que vem desde o povo de Israel. Eles eram tão cheios de culpas, e quanto mais culpa tinha, mais pecado tinha, mais religiosos eles se tornaram, que parece que a religião é bom para abafar a culpa. Você já teve essa experiência, você pecava muito, você fez uma coisa horrível. Pensa agora, como cristão, sabe, uma coisa horrível. O que você faz logo imediatamente após isso? Corre para a igreja. Corre para a igreja. Perdão, vai Oh, orar. Jesus, perdão, prometo, Jesus amado. Antes não tem Jesus amado. Você vai como religioso assim, pastor, eu vou dar o dízimo em dobro hoje. Me dá. Ele tipo quer compensar. Mas uma pessoa que tem a vida de Deus, ela não é uma pessoa religiosa. Eu sou isso. Não. Ela tem a vida de Deus. E quem tem a vida e floresce, as pessoas vão olhar e dizer, puxa, esse cara aqui tem uma vida diferente. Vão querer e te reconhece. Fala, Flávio. Todas as denominações e apriscos que eu falei não podem gerar vida. Não pode. Porque tem muita tradição, muito ritual e muita filosofia de homens. Somente a Igreja de Deus, segundo a Bíblia, que é o corpo de Cristo, é o único rebanho de Deus. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, Cristo veio primeiro conduzir para fora quem? Judeus. Ovelhas judias. Por último, ele veio buscar quem? Gentios. As ovelhas gentias que estavam fora do aprisco, ok? E das duas... Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Aos olhos de... Essa pergunta aqui, eu já dei a dica, eu não devia, mas tudo bem. Só existe um rebanho, não é isso? Não foi isso que ele disse? Ele é o rebanho. Aqui, a última definição. Jesus disse, isso haverá um só rebanho e um só pastor. Acabamos de ler isso. Qual é o único rebanho de Deus? Aplica. Quem é que faz? Quem crê em Jesus. Quem passou pela porta. Filho dele. Não, veja só. Tudo bem. Mas qual é o único rebanho? Qual é o primeiro rebanho que nós falamos aqui? Judeus. Então, judeu é parte do rebanho. Judeus gentios.
Vencedor. Judeus e gentios. Então qual é a igreja verdadeira? A igreja misturada. Que é o quê? Completo. A igreja verdadeira, o corpo de Cristo, é formado por judeus e gentios que confessaram e receberam a vida de Deus. Eu pergunto, você conhece alguma igreja onde tem judeus e gentios juntos? Eu vou te dizer uma coisa, a igreja brasileira pega judeu, as pessoas falam, judeu... Teve Denise, tem. Calma, isso é... Gente, você quer ver uma coisa? Eu vou provar isso. Ué, Júlio, mas não tem porque a igreja judeu pega. Mas eu estou falando, eu não estou falando do aprisco judaico, de legalismo. Eu estou dizendo, porque logo no início, na parábola, Jesus falou, eu chamo as minhas ovelhas, elas me seguem porque elas me ouvem. Está cheio, não existe a igreja judaica messiânica? E o camarada, não, eu já fui aqui muitas vezes, algumas vezes, não muito. O rabino, salvo, você agora vai participar desse ministério. Não, mas lá é evangélico. Não. Mas evangélico é a verdadeira. Mas como tem muita igreja metendo Al-Kadesh, o Charles que está ouvindo, ele tem várias aqui, tem uma Aron Kadesh, em Fort Lauderdale. Tem lá perto de casa tem uma Tem Assembleia de Deus, Shalom Adonai. Ou seja, deixa eu te dizer uma coisa agora. Abre Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12. Agora eu vou dizer uma coisa para terminar, hein? O único rebanho que eu disse é o corpo de Cristo. A igreja verdadeira tem que ter judeus e gentios juntos, porque não eram dois. Jesus não veio buscar primeiro eles, depois os outros, e fazer um só rebanho. Então, um só rebanho tem que fazer parte. Eu vou ler para você agora para terminar. Olha o que Paulo diz em Efésios capítulo 2. Presta atenção nisso, hein, que eu vou dizer uma coisa muito forte aqui. Portanto, eu não, Paulo. Portanto, lembrai-vos de que outrora, essa é uma outra maneira de interpretar, vós, gentios na carne, quem era vós, gentios na carne? Chamados por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, ou seja, você tem que dizer quem é vós, você tem que ver os pronomes aqui, se referem a quem, é por isso que a gente não entende a Bíblia. Interpretação da Bíblia não é só revelação, é saber ler português. Ah, essa aula eu voltei. Pois é por isso que diz nós, vós, eles, ambos, isto. A gente se perde e não entende, vamos ler então. Paulo está dizendo, olha... Esse erro aí que o pessoal cai naquele negócio de Pedro. Tu és Pedro, sobre esta pedra... Edificarei a minha igreja. Então, por causa dessa questão do português, o pessoal diz que Jesus edificou a igreja sobre Pedro. Não, era sobre a afirmação que Pedro falou. Pedro! Eu, se fosse Jesus, e Jesus sabendo, a última pessoa que ele ia edificar em cima da vida de Pedro. Porque o cara era parada. Foi a afirmação de que tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Pedro não foi carne e sangue que revelou, mas foi o meu Pai. Porque tu és Pedro, pedra duro, sobre esta pedra, sobre esta afirmação, eu vou edificar minha igreja. Em cima de quem? De Pedro? Não, sobre Cristo, filho do Deus vivo. Deixa eu terminar aqui o texto. Paulo dizendo para os Efésios, vós, gentios na carne, somos nós, não é isso que ele está falando? Somos chamados pelos que se intitulam circuncisos, ou seja, pelos judeus, que eles acham, não, nós somos os circuncidados, vocês são gentios na carne. Paulo está dizendo, ou seja, pelos judeus, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora preste atenção. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, vós quem? Você tem que saber quem. Gentios. Lógico, então eu vou ler de novo. Mas agora em Cristo Jesus, vós gentios, eu botei entre parênteses porque não está no original, mas Paulo está se referindo. Vós gentios que antes estava longe,
fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele, Jesus, é a nossa paz. O qual de ambos, o que significa a palavra ambos? Dois. O qual de ambos fez um? O que ele está se referindo a ambos? Judeus e gentios. Então leia o texto. O qual de, vou tirar a palavra ambos, judeus e gentios, fez um rebanho. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio de quem? Deus gentil. Judeus e gentios. Lá naquela época era assim, os judeus iam na frente, os gentios ficavam do lado de fora. Jesus derrubou a parede e fez dos dois um. Hoje é os da lei. Exatamente. Lógico. Os dois um. Não, hoje a muro foi levantado de novo. Tem vários. A barreira Depende da do separação foi aprisco. levantada. Depende do aprisco. O muro é na frente, na trás, adiante e em cima. Que não entra, não vai. Olha o que Paulo diz agora. O qual fez um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne. O que significa a palavra abolir? Tirar, lançar fora. Tirar, lançar fora. Eliminar. Todo mundo sabe, tem que tirar fora, não é isso? Paulo está dizendo. Tirar fora o quê? Então eu vou te dizer o que você tem que tirar fora. Presta atenção. A lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Eu tenho que abolir, tirar fora, para quem? Para judeus e para gentios, segundo Paulo, porque não é ambos. Qualquer lei do mandamento na forma de ordenanças e mandamentos tem que ser o quê? Abolido. Tirada fora. No seu aprisco tem. Aí você vai dizer assim, não, mas Jesus mandou batizar. Jesus mandou tomar ceia. Jesus mandou isso aqui. Só que tudo isso que Jesus mandou tem que ter um sentido o quê? Espiritual. Mas a gente faz no sentido o quê? Na forma de mandamentos e ordenanças e de ritual. É um ritual. A ceia é um ritual, não é? O batismo é um ritual, não é? Aqui Paulo está dizendo que você tem que abolir. A circuncisão era um ritual, não era? Ah, mas representava. Esse é o problema. Quem está no aprisco só quer simbolismo. O que adianta ser circuncidado na carne? Porque a palavra circuncidar significa cortar em volta. Uma vez que Jesus foi circuncidado na cruz, a carne dele foi cortada. Então quem está nele já está na aliança. Não, mas tem que ser circuncidado no pinto. Mulher então ferrou. Boa. Tem que ser batizado nas águas. Você quer ver uma coisa? Você confessou Jesus como Salvador. Você sabe o que significa batismo? Morte, sepultamento. Você recebe Jesus e vai morrer. Não tem sentido. É fácil comer pão e vinho. Mas o difícil é você comer pastos, você receber as revelações de Jesus e estar nele. Agora, o irmão entende que alguns rituais são importantes até para a pessoa, digamos assim, ter uma clarividência maior daquilo que ela está... Esse é o problema. A clarividência maior é a revelação que cai. Porque a Bíblia diz que Jesus é luz. E clarividência significa clarear. O problema foi o mesmo problema do povo judeu. Jesus deu 1000 clarividências para ele. Não, o talite. Quando orar, bota lá a caixinha de couro ligada aqui. Então eles oravam. Quando orar, põe o talite. Então, eles adoraram. Quem não gosta de ritual? Só a maioria dos crentes gosta. Não tem que clarificar nada. Ele tem que estar em Jesus. Jesus revela e disse, uau, para mim é fácil. Para mim é fácil circuncidar ou batizar. Maravilha. O difícil é você mergulhar em Jesus. Você dizer, Jesus, você entrar no Espírito de Deus, porque ele já entrou no seu, mas você entrar no coração de Deus, isso é uma experiência espiritual muito profunda. Então, mas eu não sei como é que é, tal, isso aqui, não entendo. Então,
fazer ritual para vencer. Paulo disse, aboliu na forma, a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois, ou seja, dos judeus e dos gentios, criassem em si mesmo um novo homem, não uma nova religião. Um homem fazendo a paz e reconciliar-se ambos, eu coloquei judeus e gentios em um só corpo, com Deus por meio intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Qualquer ritual faz parte do aprisco. É um ritual. É aprisco. Não é aprisco judaico. Alguns são judaicos. Outros são apriscos, dependendo da denominação que você está. É letra, e letra mata. O rebanho é a igreja, que é constituída de espírito e vida. O aprisco é o judaísmo, que é de letra e morte. Você pode, como você falou, eu entendo. Isso é o que a mente diz. Não, se eu tiver um ritual que me mostra. Esse rebanho vai existir aqui ou só no... Aqui. Aqui. Começa aqui. Quando os judeus estiverem? Hoje e agora. Vou completar agora com toda a aula desde o início. Você sabe qual é a verdadeira igreja de Jesus Cristo? Ela é formada por judeus salvos e pelos gentios salvos. Esse é o fator da economia de Deus. E no Brasil tem mania, aqui ainda aceitam o povo judeu. Os pastores pregam contra judaísmo e contra judeu. Eles estão jogando, como diz aquele, farofa no ventilador e está indo na cara deles. Só que não é farofa, é aquilo mesmo. Não pode. Falar mal do povo judeu é falar mal da nossa origem. Falar mal da origem. Falar mal da igreja. Jesus veio primeiro para os judeus. Fica lá no aprisco. Não faça isso. A igreja para Deus é a coisa mais importante no universo. Essa igreja, judeus e gentios. Se a igreja começar a evangelizar o povo judeu, Jesus vai vir mais rápido. Você não falou que toda parábola tem que falar do reino? Sim, mas o reino começa na igreja. Sim, mas aí nessa aí tem reino? Todas as parábolas têm. O reino é o pasto verdejante, que começa na igreja. Dificilmente quem está na religiosidade, está defendendo a sua doutrina, vai para o reino. Eu vou completar ainda falar mais algumas coisas. Deixa eu só falar a última coisa agora. Somente quando nós estivermos trabalhando na vinha, agora eu vou voltar à parábola, a vinha que é o símbolo da igreja e do reino, não é isso? Quem não está trabalhando na igreja, para a igreja e com a visão no reino, os dias da vida dessa pessoa não serão contados. Ah, mas eu faço uma grande obra, eu expulso isso, faço aquilo. Se você desconhece o reino, se você não, veja só, não vive para a igreja, e tem um outro texto aqui que Jesus diz claramente, porque o povo sabia o que era o reino milenar. E eu vou contar a história para vocês na próxima aula, porque está tudo na sequência. A mãe de 2 discípulos entenderam, falaram, uau! E pediram, né? O reino! Jesus, vou te fazer um pedido. É verdade. João e os filhos dele, deixa os meus 2 filhos, um à tua direita e outro à tua esquerda, quando tu vieres no teu reino milenar. Cara, esse é o próximo capítulo. Sabe por quê? Jesus deu uma de lavada. E os discípulos já ficaram com raiva. Ponto e vírgula. Eles nem entenderam. Né? E olha, isso está na sequência da parábola. Nós só lemos a Bíblia. Eu falei para vocês. Você lê um texto e não entendeu? Vai o que está antes. Se não está o que está antes, vai aonde? O que está depois. Você vê como uma parábola, ela está amarrada com 2, 3 textos anterior e depois. E tem que estar amarrado com outros textos. Amém? Amém. Falei muita coisa hoje. Vamos orar pelo Bruno agora. Vamos terminar. Oi? Glória a Deus, falou muita coisa hoje. Muita coisa. Eu sei que você tem que engolir. Volta a mensagem. Vai novamente.
Quem quiser ser religioso, quem quiser das suas doutrinas, eu não vou brigar com ninguém. Se você acha que o aprisco Nova Vida ou pentecostal é o lugar da bênção, o lugar da bênção é um pasto verdejante. É o único rebanho de Deus. Aonde tem católico, onde tem batista, onde tem tudo, mas que está com Jesus. Porque só Tem Jesus, né? tem que estar dentro dele. E isso é uma outra história. Então vamos orar. Vamos abençoar o Bruno hoje. Eu quero abençoar as pessoas que estão nos ouvindo. Eu não quero que ninguém me interprete mal dizendo que eu falei mal. Eu não falei mal de ninguém. Eu vou falar do rebanho de Deus, a igreja de Deus. Tem pessoas na Batista, na Metodista, pessoas que são do rebanho de Deus. Mas a maioria só está seguindo o ritual. E outra coisa, tomara que... Vem cá, Bruno. Porque hoje em dia, assim, uma coisa que a gente sente muita falta no meio da obra, no mundo em geral, mas como a gente vive a realidade do ministério, da igreja, é o amor e a sinceridade, assim, da parte das pessoas. Tá, o amor é consequência da vida de Deus. Vocês querem, vou terminar, vocês querem saber qual é a prioridade para Deus? Aí você vai dizer, não, mas Efésios diz, 3, a fé, a esperança e o amor, o maior é o amor. Existe uma coisa maior do que o amor de Deus, que é a vida de Deus. A vida de Deus é o próprio Deus. Parte dali vem o amor, vem a paz, vem a alegria, a vida de Deus. Se você não tem a vida, você não pode, é verdade, você não pode amar como Deus ama. Porque o amor humano não vale. Por isso que eu tenho que crescer na vida de Deus. E crescer, vem cá, você vai orar aqui. E crescer na vida de Deus significa morrer para a religião. Morrer para dogmas e doutrinas. Vamos orar, gente? Pastor Miguel vem orar aqui. Tanto faz, a oração do pastor, ou minha, ou de que for. Eu podia chamar uma irmã para orar aqui. Mas nós estamos no mesmo espírito. Nós vamos abençoar o Bruno, a sua casa, a sua família, meu genro. Nós vamos abençoar as pessoas que estão nos ouvindo. O Rodolfo fez anos também, a casa dele. Eu quero que a vida de Deus entre na vida de você. De religião, de doutrina, eu sei muito. Eu jogo tudo fora no lixo. Paulo disse, eu jogo tudo isso no lixo para ter a sublimidade do conhecimento da vida de Jesus. É isso que eu quero. Amém? Todo mundo estendendo a mão aqui. Pastor Miguel, homem de Deus, como eu, como você, igual, cheio do amor de Deus, vai abençoar. E eu quero que ele me abençoe também, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós continuamos te dando graças nesta noite, louvando, exaltando, glorificando o teu santo nome, pois só o teu nome é digno, Senhor, de receber a nossa adoração, o nosso louvor. É o nome que está acima de todos os nomes. É o teu nome que nós queremos glorificar. É o teu nome que nós queremos honrar nesta noite. Pois tu és a razão das nossas vidas, tu és o motivo da nossa canção. É verdade. Por meio de ti e para ti são todas as coisas. Se nós acordamos hoje com um fôlego de vida, é porque isso veio de ti. E nós te damos graças porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã em nossas vidas. Que são a causa de não sermos consumidos, porque grande é a tua fidelidade. Nesta noite, Deus, nós queremos celebrar, Deus, o aniversário do Bruno, mais um ano de vida. Obrigado, Deus, porque nós queremos, mais uma vez, testemunhar nesta noite que Deus é fiel e concede mais um ano de vida a Ele. Ó Deus, e que juntamente com a sua esposa e os seus filhos, Ele possa desfrutar da saúde, da plenitude da bênção de Cristo. Ó Deus, tudo aquilo que a palma das suas mãos tocar, a planta dos seus pés pisar, ó Deus, que Ele seja abençoado ao entrar, ao sair, no campo, na cidade, por onde ele for, Senhor, que as bênçãos do Senhor o alcancem. E, em primeiro lugar, que sejam as bênçãos espirituais. Ó Deus, que a chuva espiritual recaia sobre ele. Que ele possa, cada dia mais e mais, viver em novidade de vida. E que ele possa dizer, como disse Davi, o meu cálice transborda, Pai. Que a vida de Deus venha transbordar dentro dele. E que ele seja sempre uma bênção para a sua esposa, para os seus filhos, para a sociedade, para o reino.
Acima de tudo, que ele seja, Pai, uma bênção para a igreja e para Ti, Senhor. Que ele seja um canal do Teu fluir, um instrumento em Tuas mãos. Que o Senhor o conceda a multiplicação de dons, talentos. Ó Deus, que ele faça parte desta geração de jovens que têm visões, que têm sonhos, que têm missão, que têm chamado, que têm revelação. Ó Deus, que vai impactar esta geração, Pai. Assim nós te louvamos e te pedimos, Deus, a proteção dos anjos. Ó Deus, guardando ele, Pai, por onde quer que ele fosse. Guardando, Deus, todos os seus caminhos, livrando do homem mau, do fraudulento, do enganador, do sanguinário, das armas forjadas, dos ofícios, das altivez, fortalezas, dos laços do passarinheiro. Ó Deus, nós declaramos que debaixo das tuas asas, Bruno estará sempre seguro. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à direita, e não será atingido. Porque ele tem a marca do sangue do Cordeiro. Nós te louvamos, Deus. Abençoamos a vida de cada um aqui presente. Vida do pastor Júlio, que tem se dedicado, Deus, que tem se dedicado com tanto esforço, Pai. Tem mergulhado nas profundezas do Espírito. Deus, que tem se colocado diante do Senhor a cada dia, como um servo, como um aluno, como um instrumento, como um aprendiz do Espírito Santo. Nós temos bebido desta água, temos comido deste alimento que não é leite, é sólido. Tem nos sustentado a cada dia, Pai. Usa os teus servos, Pai, nesses últimos tempos da igreja, para que possamos edificar a tua igreja, Deus, sobre esses fundamentos, Pai, para que a tua igreja possa receber o seu galardão. Sim, Pai, eu preciso em cada um de nós. Para o Rodolfo, Deus, que completou mais agora a vida, Pai. Enviamos lá uma palavra para o Brasil e declaramos toda a sorte de Deus sobre ele, declaramos e sua concordamos. esposa, sua casa, Aleluia. sua família. Paloma, Seja reconhecida como família bendita do Senhor. Que todos nós possamos encerrar este ano de 2011 de forma extraordinária, Pai. Que 2012 já se inicie de portas abertas. É verdade. Que 2012 receba campeões que somos nós, Pai. Que temos vencido este mundo, que temos vencido as adversidades, que temos vencido as tentações, as aflições. Deus, que no mundo o Senhor Jesus disse que nós passaríamos. Mas se Jesus venceu, nós vencemos com Ele. Reinamos em vida para a glória do Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. E amém. Aleluia. Parabéns pra você nessa data. Olha o bolo, peraí, dá um bolo aqui, ó. Quem vai apagar? Vou apagar de novo. Gente, se alguém quiser abençoar a obra de Deus, é a última oferta do ano. Eu nunca falo, mas Deus sabe, não adianta falar, Deus sabe melhor do que a gente. Então, aquilo que você tem para o Senhor já está abençoado e Deus há de fazer muito mais na vida de cada um. Obrigado por tudo. Oi? Encerra aí. Vamos encerrar aqui, é verdade. Então, eu vou contar na próxima semana, vou falar sobre uma bênção que uma pessoa deu, não vou dizer o nome, para mostrar que se Deus não fala, não adianta a gente fazer pedido algum. Ok? Então, na próxima semana a gente vai ter mais tempo, vamos continuar a aula. Então, uma boa noite. Eu quero que todo mundo que está ouvindo, que o Espírito Santo está na sua casa, vai continuar falando em sonhos, em visões, revelações do céu, em cima da palavra. Hoje você recebeu muita coisa. Não deixa que o mercenário, a lei, roube de você a vida que Deus tem para você nele, nos pastos verdejantes. Boa noite, até a próxima segunda-feira.